Pressão popular. É a história lá da Câmara de Vereadores. Uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores discutiu a redução da taxa de lixo. Primeiro eu vou ver o que a Letícia vai contar sobre essa história. Eu tenho uma opinião muito formada e eu acredito que os vereadores deveriam ter feito o mesmo. Já até adianto. Vocês deviam buscar no Google jurisprudência sobre o que foi discutido no país sobre a taxa de lixo. Eu não estava mais falando desse assunto aqui já há mais de uma semana. E eu posso garantir a você que muitos municípios do país, a taxa de lixo é baseada no consumo de água. Não é na medida construída da sua casa, no seu lote. A medida construída da sua casa e do seu lote pode ser uma medida errônea. Por que eu vou dizer isso antes da reportagem? Porque muitos pais, avós, criam os filhos casam e vão embora e fica aquela casa enorme, né? Só que moram duas pessoas, muitas vezes aposentadas, e que não geram tanto lixo. Muitos compram marmita, não fazem comida em casa, né? Ou às vezes compram e aí a funcionária que trabalha ajudando a secretária na limpeza e no cuidado, leva a comida para casa, então diminui a quantidade de lixo. Só que trazendo a medida pela a construção do terreno, pode ser uma medida que não seja uma medida tão correta. Não estou dizendo que não é, tá? Mas não é justa. Por isso, muitos municípios estão fazendo a cobrança do lixo de acordo com o consumo de água, porque aí se sabe, ou sabe-se exatamente quantas pessoas moram na casa. Se tem um consumo de água mais elevado, consome mais produtos e gera mais lixo. Se não tem tanta água, tanto gasto, tem menos pessoas, consequentemente, gera menos lixo. Isso poderia ser facilmente feito em Sarandi, porque a água de Sarandi é municipalizada. Então, Sarandi tem o controle do consumo da água e facilmente pode ter acesso aos números. Por que isso não foi feito em Sarandi? Mas está se falando em reduzir. Que legal. Eu vi que o Salsicha estava falando ontem e era 30%, depois veio-se a possibilidade de aumentar até para 60%, ou aumentar o prazo, parcelamento do pagamento. Mas o que foi discutido hoje? Será que foram colocadas essas circunstâncias na mesa? Será que os vereadores foram buscar saber que existe isso em outros estados e municípios do país? E que se existe lá, abre jurisprudência para ser feito aqui? Letícia Freitas traz os detalhes. Conta pra gente, Lê. A discussão foi calorosa. Antes da sessão começar, do lado de fora da Câmara, o povo torcia por um desconto de pelo menos 60% na taxa do lixo. Eu espero que o pessoal, os vereadores, tenham consciência que em Sarandi mora uma classe assim, trabalhadora, uma classe, eu acho que assim, um pouco mais baixa. Tem aqueles que podem pagar, tem aqueles que não podem pagar, né? Eu acho que o vereador tem que colocar a mão na consciência e ver o que eles podem fazer pra gente aí, né? O bom seria um desconto de quantos por cento? Eu acho que o mínimo 50%, 60%, 70% estaria bom, né? A sessão começa e a porcentagem do desconto nem é votada. As emendas que pediam 50% e 60% foram negadas antes mesmo da discussão. Nós temos o poder de fazer as manutenções. De que forma? Se eu não posso mexer no orçamento. Nós provocamos uma emenda de 60% de desconto e outra de 30%, e foi inconstitucional, nós não tivemos elementos jurídicos para continuarmos. Os vereadores aprovaram primeiramente uma emenda sobre o número de parcelas. Depois votaram no projeto enviado pelo município, que foi aprovado por unanimidade. O projeto que foi aprovado garante 30% de desconto à vista e 15% de desconto a prazo. Além disso, a data de vencimento também foi alterada, de 10 de março para 10 de maio. O parcelamento agora pode ser feito em até 6 vezes mensais, ao invés de 4 bimestrais, como era antes. Sem contar que as pessoas que têm isenção do IPTU também vão conseguir ser isentas da taxa de lixo. A isenção também serve para as pessoas que recebem até 3 salários mínimos e têm um imóvel. As pessoas que já pagaram, depois da aprovação dessa lei, ela pode pegar o seu carnê, se dirigir até a Prefeitura Municipal e pedir o ressarcimento da diferença do valor pago.
Segundo os vereadores, o projeto precisava ser aprovado para futuramente darem continuidade na discussão. Não é o que eu esperava, que na verdade eu gostaria que essa lei fosse revogada, mas é o que temos agora para o momento. Porque como partiu do Executivo, se a gente não votasse hoje esse projeto, essa emenda, poderia perder até esse desconto de 30% para pagamento à vista e 15% pagamento parcelado, né? Mas a gente vai continuar na briga aí com o prefeito, pedir uma nova avaliação, porque se ele pode dar 30%, ele mesmo reconheceu que esse aumento da taxa de lixo é abusiva. Então, a gente tem que brigar aí, né? Hoje nós temos mais vereadores que estão na briga com a gente e para a gente ver se consegue revogar essa lei. Não é a votação que eu esperava, a gente está esperando a revogação da lei. A gente votou porque tinha que ser votado, né? Senão o contribuinte ia perder esse desconto aí. Então a gente votou por isso, mas eu votei contra o aumento abusivo aí, que achei que a gente já esperava que nesse ano ia vir um aumento abusivo, que no ano que vem vai ter essa taxa de novo, vai ter nova briga. Então nós votamos hoje e aí para poder acertar, e aí nas próximas semanas aí nós vamos brigar para ver se a gente consegue revogar a lei. O vereador Adriano Amorim diz que o Legislativo não sabia que o cálculo da taxa de lixo seria por metro quadrado de construção. E por isso ele sugere que o município revogue esta lei e siga uma lei federal. E nós temos uma lei federal que se chama 11.445, que dá para a autonomia do município fazer uma avaliação de quantas pessoas tem no município, quantas pessoas que tem por residência e ser cobrado de uma forma igualitária, de uma forma honesta. Porque hoje a gente não está tendo essa cobrança de uma forma correta. O que é parque industrial, o que é área nobre, o que é área carente, aquelas pessoas que realmente são isentas. Então não teve essa transparência com nós vereadores aqui na Câmara, e é essa a nossa indignação. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro eu quero falar para os moradores de Sarandi, depois falando de vereadores eu quero falar de Maringá também, até aproveitando a deixa. Mas atenção aos moradores de Sarandi. Pode deixar a imagem aqui de fundo, tá, Marcão? Pode deixar essa imagem aqui. Nader, boa noite. Hoje o fiscal veio fazer a medição do meu imóvel, pois fui reclamar pela taxa de lixo e IPTU. Como eu previa, a medição deu 99 metros de área construída. E no meu IPTU estava sendo cobrado 137,5 metros de área construída. Eles vão fazer o recálculo. Ela foi informada que a empresa contratada para a medição via drone fez muita coisa errada. Ela está dizendo que o terreno dela tem 126 metros. E estava sendo cobrado de área construída 137 metros quadrados. Ela está dizendo, é querer fazer a gente de bobo, não é? Então, deixa eu dizer aqui, aí eu não quero entrar no mérito se está certo ou está errado. Eu acho que é uma questão de respeito ao cidadão, ao contribuinte, ao eleitor, aos moradores de Sarandi, uma cidade que cresce, vem cada vez mais se tornando referência no estado, um município que tem um futuro brilhante para o desenvolvimento de toda a região, e não depender de Maringá, não ser mais um município dormitório, como ainda é, com desenvolvimento, empresas e muitas indústrias. Por isso, hoje, os vereadores de Maringá, de Sarandi, deveriam ter o compromisso de, nesse momento, impedir o pagamento dessas taxas e aqueles que o pagaram terem o seu dinheiro devolvido, até que de forma justa, correta, coerente. Eu não quero dizer que a cobrança é ilegal, não entendam isso. Existe uma diferença entre o que é ilegal e o que é imoral. Imoral é aquilo que você faz escondido, que você tem vergonha de mostrar. E isso que está acontecendo, está sendo imoral. Por que vocês não aproveitam toda essa discussão e repensem a forma de cobrar? Estamos vendo várias situações em que está acontecendo erros devido às medições feitas com drone. Vocês não podem dizer que numa casa de 130, que tivesse 150 metros quadrados, e essa casa, pelo tamanho, ela produz 1 tonelada de lixo. Mas por que não se aproveita que a Águas de Sarandi é do município e calcula a taxa de lixo de acordo com o consumo de água, como acontece em muitos municípios? É porque eu não estou conseguindo, espelhar o meu tablet aqui, senão eu ia abrir aqui
para buscar uma jurisprudência de um município do país onde a taxa de lixo é baseada no consumo de água, porque você sabe quantas pessoas estão na casa. Aproveita-se e faça isso. Proponho isso ao presidente da Câmara, ao prefeito do município, às pessoas ligadas, porque nós vamos continuar falando sobre isso, porque é inadmissível que a população pague um valor como esse. Muita gente que não tem condições de pagar. E me desculpe, 30% é um tapa na cara, é um cala-boca. É um cala-boca, porque se até o ano passado a prefeitura ela conseguia manter os custos cobrando o valor que cobrava, agora joga lá em cima, é só o reajuste da inflação, mas o salário da população não teve esse reajuste. O povo não teve, muito pelo contrário, estamos tendo desemprego, estamos tendo um decréscimo em vez de acréscimo em geração de empregos. Vamos pensar um pouco no povo, um momento difícil, início de ano, dá para repensar isso.